comigo no Salmo de número 124. Este salmo escrito por Davi, ao estudar este salmo, ao lê-lo, eu pude aprender grandes coisas, grandes lições que Deus me ensinou. E nessa manhã o meu desejo é que Deus realmente fale ao coração de cada um de vocês aqui, pelo menos um pouquinho daquilo que Ele falou ao meu coração. O Salmo diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu sobre nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, que quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Oremos. Santo Deus, estamos aqui, ó Pai, nesse momento, na Tua casa, na Tua presença, Senhor, para Te prestar culto, ó Pai querido, para ouvir o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, ter a liberdade de falar, de tocar, Senhor, em cada coração aqui, ó Pai. Que cada um aqui realmente esteja, Senhor querido, com o coração disposto a ouvir, a aprender e colocar em prática, Pai, e a viver as verdades que o Senhor nos apresenta e nos mostra na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, o Salmo 124, ele é uma expressão de louvor, uma expressão de exaltação, de agradecimento a Deus pelo seu cuidado e proteção e livramento em todos os momentos de nossa vida. É isso que o Salmo nos apresenta nesses 8 versículos. Nos mostra o cuidado de Deus. Nos mostra o salmista exaltando esse Deus por tudo o que Ele fez e realizou em sua vida. Ele nos mostra que precisamos confiar no Senhor e depender dEle para enfrentarmos as adversidades da vida. É o que Davi está nos mostrando aqui. Se nós não dependemos do Senhor, se nós não estivermos nas mãos de Deus, nós não vamos conseguir vencer as adversidades dessa vida. E como tema, título dessa nossa meditação, eu pus: se não fosse o Senhor. Que nessa manhã nós sejamos isso, pensando assim: se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós? Se não fosse o Senhor, aonde cada um de nós estaríamos nessa manhã? Se não fosse o Senhor. O verso 1 e 2 desse salmo nos diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Esses 2 versículos nos levam a pensar que é Deus que está à frente. Por isso, nosso primeiro ponto é: Deus está do nosso lado.
É isso que o salmista nos mostra nesses 2 versículos, nos dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Se nós voltarmos a nossos pensamentos para o passado, lá no começo, lá em Êxodo, quando Deus tira o seu povo, liberta o teu povo da escravidão no Egito, nós vemos que naquela caminhada de 40 anos no deserto, Deus esteve ao lado daquele povo. Deus cuidou daquele povo de uma maneira maravilhosa. Em Êxodo nos mostra isso, nos mostra que durante o dia, a caminhada do povo pelo deserto, Deus estava cuidando deles, presente ali ao lado deles, representando como uma nuvem. Aquela nuvem representando Deus, aquela nuvem cuidando, aquela nuvem dando a direção que Deus queria que eles tomassem. Aquela nuvem protegendo eles do calor escaldante do deserto. Durante a noite, Deus ali presente, representado por uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo também dando a direção, porque em alguns momentos o povo caminhou também à noite. Era Deus ali ao lado, dando a direção, iluminando. Mas aquela nuvem também dava àquele povo conforto, proteção do frio escaldante do deserto. À noite, o deserto é extremamente frio. De dia, o deserto é extremamente quente. À noite, ele é extremamente frio. Por quê? Porque a areia não segura calor. Portanto, o calor ia-se embora rápido. E o frio era imenso. E Deus ali, cuidando daquele povo, aquecendo aquele povo com a coluna de fogo. Mesmo assim, é nas nossas vidas hoje. É Deus nos dizendo: eu estou do seu lado, eu estou presente para te dar a direção, para te proteger, para te guardar, para te conduzir em todo e qualquer momento. Assim que ele fez com o povo de Israel. Em Êxodo 14, nos diz que na batalha o Senhor ia pelejar por aquele povo. Não era para aquele povo temer. Era Deus que estava pelejando por eles. E é assim que Deus nos fala também. Nessa caminhada, nessa carreira cristã, não tenha medo. Eu estou pelejando por vocês. Eu estou cuidando de vocês. Independente dos desafios, Deus está sempre a interceder por nós, a intervir ao nosso favor. Não importa o desafio, não importa a dificuldade, Deus está presente, Deus está do nosso lado. É o que o salmista nos mostra nesses 2 primeiros versículos, 1 e 2. Deus está do nosso lado. É isso que vai fazer a diferença. É isso que faz a diferença nessa caminhada cristã. É o reconhecer que Deus está do nosso lado, mesmo nas horas mais difíceis. Verso 3, 4 e 5. O salmista nos diz o seguinte: e não seriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergidos, teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Esses 3 versículos nos levam a pensar que Deus, que Jesus Cristo, é o nosso libertador. Porque esses 4 versículos nos diz isso. Nos diz que Deus nos libertou. Deus nos resgatou do perigo. O salmista está usando 3 figuras de linguagem, 3
metáforas ele nos mostra isto. A primeira dela é quando ele fala sobre terremoto. Quando ele diz que não seriam engolidos vivos, ele está falando sobre terremoto que abre a terra, que abala a terra e engole tudo. E nós temos no Velho Testamento pelo menos um relato que nos mostra isto. A terra se abrindo e engolindo tudo. Quando Corá e aqueles que estavam com ele, ao lado dele, se revoltam contra a liderança de Moisés. Deus ali mostra àquele povo que Moisés era o escolhido dele para conduzir aquele povo. Deus mostra ali que ele não admite que ninguém vá contra a vontade dele, contra aquilo que ele quer. E ele, naquele momento, faz com que a terra se abra e Corá e os seus companheiros são engolidos vivos. É nesse momento em que Deus está falando para nós: eu estou do lado de vocês para livrar vocês disso. A segunda metáfora é quando ele diz sobre a ira. Uma ira tão grande que se acende como se fosse uma fornalha de fogo ardente que queima tudo e que tudo se destrói. Podemos também ver no Antigo Testamento um exemplo disso quando os amigos de Daniel são jogados naquela fornalha de fogo para serem consumidos. Deus está ali protegendo aqueles 3 homens, guardando e protegendo. Quando ele fala sobre engolir, sobre enchente, a enchente que passa sobre tudo e derruba tudo. Nós podemos ver nos nossos dias hoje quantos relatos nós não tivemos há tempos atrás de cidades submersas pela enchente. Nós vemos e sabemos o poder que tem uma enchente. E é isso que Deus está falando ali. Eu estou do lado de vocês para guardar e proteger vocês disso. Eu sou aquele que liberta vocês disso. É Deus realmente cuidando, meus irmãos. É Deus nos conduzindo e mostrando que é Ele que está do nosso lado. É Ele que é o nosso libertador. Mas também podemos ver que Deus está conduzindo todas as coisas. Que Deus está guiando tudo de uma maneira maravilhosa. Na vida de Davi, quando Davi escreve este salmo. Davi passando por dificuldades imensas ali. Davi, na sua vida, demonstra para nós pelo menos 3 episódios em que ele pode experimentar a libertação de Deus. No episódio quando ele enfrenta Golias, o grande soldado filisteu, que metia medo em todo mundo, que ninguém tinha coragem de enfrentar. Davi vai e enfrenta-o em nome do Senhor dos Exércitos e ele vence. Porque Deus estava do lado de Davi. Porque Deus era o libertador de Davi. No momento em que a ira de Saul se acende de tal maneira contra Davi, que ele começa a perseguir Davi para matá-lo, para acabar com a vida dele. Nós vemos Deus ali cuidando do teu filho, do teu servo. Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 23, de 7 a 29, nos fala sobre a libertação que Deus deu a Davi das mãos de Saul. Na cidade de Keila, quando Davi se esconde ali naquela cidade, Saul diz que Deus tinha entregado Davi nas suas mãos porque a cidade era uma cidade de portas fechadas. Não tinha como fugir dela. Davi, quando ouve que Saul ia atrás dele,
pede ao sacerdote que está da escola sacerdotal, ele ora a Deus, consultando a Deus, e Deus diz para ele: Saul vai realmente aí atrás de você. O povo vai entregar mesmo você nas mãos de Saul. E Davi foge daquela cidade. Deus dá livramento a Davi, deixando que ele fuja daquela cidade e vá para o deserto. Vemos também no deserto de Maom, Deus de novo libertando Davi, quando Saul cerca Davi e seus homens, está a ponto de pegar Davi. Vem um mensageiro e diz a Saul: corra, porque os seus inimigos invadiram a cidade. Se você não voltar, a cidade vai ser destruída pelos seus inimigos. Aí Saul tem que decidir: ou ele pega Davi, ou ele vai salvar a cidade. E ele larga Davi e volta para a cidade para guerrear e salvar, libertar a cidade da garra do inimigo. É Deus ali, cuidando de Davi, protegendo Davi ali. Vemos também um episódio quando Absalão, filho de Davi, se revolta contra seu pai. Davi tem que fugir. Absalão toma o trono. E quando Salomão consulta os seus sábios, os seus conselheiros, e nós vemos que Aitofé aconselha Salomão a ir atrás de Davi, porque ele está cansado, fugindo seria uma presa fácil. Mas nós vemos que Deus de novo livra Davi, porque Davi, ao fugir, tinha deixado um dos seus conselheiros de confiança ali, Uzai. E Uzai vira e diz, quando Salomão o consulta: não é bom o conselho de Arfaxade. Por quê? Porque seu pai, tu bem conheces, ele é homem de guerra, homem experiente, homem que não se deixa abater como uma fera ferida. Seria melhor deixar ele atravessar o rio, para que no outro dia nós venhamos atrás dele. E novamente Deus dando livramento ao seu filho, ao teu servo. Este salmo nos mostra isso. Nos mostra que é Deus que está do nosso lado, que é Deus que é o nosso libertador. Mas nos versos 6 e 7, aí também nos mostra algo muito interessante. Diz o verso 6, bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro no laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Esses versículos nos mostram: Deus não nos dá por presa aos nossos inimigos. Seja qual for a situação, Deus não vai deixar que o seu inimigo te vença, porque Ele está do teu lado, porque Ele é o seu libertador, porque é Ele que cuida, é Ele que guarda. E novamente, usando duas metáforas, Davi nos mostra no verso 6, comparando como um animal, a presa de um animal feroz, um animal que pega a sua presa. Vamos pensar num leão correndo atrás da sua presa, pegando-a. Quem pode tirar aquela presa das garras do leão? Ninguém. Não há como fugir. Mas Deus ali intervém e mostra que Ele é o nosso libertador. É Ele que cuida. Sem a presença constante do Senhor, nós seríamos facilmente presas aos nossos inimigos. Seríamos devorados por Ele. E Davi ali mostra que quando ele foi libertado dos seus inimigos, era Deus ali cuidando dele. Era Deus não permitindo que ele fosse presa fácil nas garras dos seus inimigos. No verso 7, nos diz que quebrou-se o laço do passarinheiro.
eu comecei a pensar no laço desse passarinheiro e me lembrei de quando eu era criança, no sítio dos meus avós. Costumávamos lá pegar passarinhos, armar arapucas. E quando o passarinho caía na nossa armadilha, ninguém podia tirar eles da nossa mão. Nem o pai da gente, para dizer, solta esse passarinho, a gente enrolava, dava um jeitinho, mas a gente não soltava o passarinho. Não há como fugir desse laço do passarinheiro. Mas Deus nos diz que Ele tem o poder para quebrar o laço. Ele quebra o laço. Ele salva, Ele liberta. Não importa a situação. O rompimento do laço, da armadilha, simboliza a intervenção de Deus, que quebrou as correntes da opressão e do perigo, quebrou as algemas que nos prendiam e nos colocou em liberdade. Imagine bem a alegria daquele passarinho que foi pego naquela armadilha e de repente é solto, voa, e olha, ele voa sem olhar para trás, porque ele só quer se salvar. É Deus nos dizendo isso. Eu estou quebrando o laço. Ninguém pode prender você se eu estou contigo. Para terminar, meus irmãos, o verso 8 nos leva a pensar em tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas. O verso diz, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem de Deus. É Ele que está do nosso lado, é Ele que nos liberta, é Ele que quebra o laço, é Ele que nos dá libertação, que nos liberta. Deus não nos dá como presa aos nossos inimigos. É somente Ele que faz isso. Ninguém pode contestar a vontade e o agir de Deus. Independentemente dos desafios, Deus está sempre pronto a intervir por nós. Não importa a dificuldade, Deus está sempre pronto. O Salmo nos diz que é necessário, há necessidade que nós reconhecemos a total dependência de Deus. A necessidade disso, de reconhecermos que dependemos de Deus. A necessidade de reconhecermos que tem que haver gratidão em nosso coração pelo livramento que Deus nos dá constantemente. A necessidade de nós reconhecermos a importância de junto, como igrejas de Cristo, reconhecer que Deus é o nosso libertador. Reconhecemos que o poder de Deus é soberano sobre todas as coisas. De louvarmos a Ele, agradecemos a Ele como família de Deus, a libertação que nos dá, o poder de testemunharmos isso, a necessidade de reconhecermos isso, que há poder quando nós, igreja, testemunhamos o poder de Deus, a libertação que Ele faz em nossas vidas. O Salmo nos lembra que, apesar das adversidades, não estamos sós. O Senhor é o nosso perpétuo socorro. Que jamais venhamos a nos esquecer disso. Que jamais venhamos a querer procurar solução dos nossos problemas em outro lugar, a não ser em Deus. Amém, Senhor.